Você pode fazer um casamento a qualquer hora, Manuela. Este é o meu primeiro bebê. Foi o que minha irmã Juliana disse, 6 semanas antes de eu caminhar até o altar em um jardim repleto de cadeiras vazias. Ela disse isso casualmente, como quem escolhe entre cafeterias, como se o dia do meu casamento fosse flexível, opcional, algo que eu pudesse simplesmente adiar. Então, ela agendou seu chá de bebê para o mesmo dia, na mesma hora. E um por um, toda a minha família a escolheu. Minha mãe, minhas tias, meus primos, até mesmo o meu pai. Ricardo, o homem que uma vez segurou minhas mãos e prometeu que me levaria ao altar. Ele escolheu canapés e champanhe em um clube privado em vez dos votos de casamento de sua própria filha. 7 pessoas compareceram ao meu casamento. 417 mensagens apareceram depois que viram o que perderam. Mas vou chegar a isso. Antes de continuarmos, tire um momento para se inscrever, mas apenas se você realmente acredita que família são aqueles que sempre estarão lá quando necessário. E me diga de onde você está ouvindo. E que horas são aí? Esta é uma história fictícia inspirada em situações familiares da vida real, com uma pequena ajuda da inteligência artificial para torná-la viva. Agora vou contar mais detalhes. Meu nome é Manuela Costa. Tenho 29 anos. E para entender como tudo desmoronou, preciso levá-los de volta a 6 meses antes do meu casamento, a um jantar de ação de graças, onde meu pai Ricardo olhou nos olhos do meu noivo Gabriel e disse a ele que ele nunca seria nada. Na família Costa, havia uma regra que ninguém jamais dizia em voz alta. Tudo girava em torno da minha irmã mais velha, Juliana Costa. Meu pai, Ricardo Costa, passou mais de 3 décadas como gerente sênior de um banco regional em Campinas, São Paulo. Confiável, previsível, o tipo de homem que usava os mesmos relógios, os mesmos ternos e chamava isso de disciplina. Minha mãe, Helena Costa, ficava em casa. Ela organizava almoços beneficentes, clubes do livro e garantia que nossa casa em Alphaville sempre estivesse perfeita. Revestimento branco, venezianas pretas, flores frescas alinhando a passarela. Por fora, parecíamos o tipo de família que as pessoas admiravam. Por dentro, era muito diferente. Juliana se casou com Gustavo Mendes há 5 anos. A família Mendes era dona de uma construtora em todo o sul do Rio de Janeiro. Ou pelo menos era naquela época. Naquele tempo, Gustavo era tudo o que meus pais admiravam. Rico, confiante, com boas conexões. Ele comprou para Juliana um Range Rover novinho, uma pulseira de diamantes da Tiffany. E mais importante, ele comprou a lealdade dos meus pais. Ele cobriu a hipoteca deles. Financiou a reforma da cozinha. Entregou à minha mãe um cartão de crédito que ela nunca precisou pensar 2 vezes antes de usar e, em troca, toda a minha família tratou Juliana como se ela tivesse vencido alguma competição invisível na qual ninguém mais tinha permissão para entrar. Ela não trabalhou um único dia em 6 anos. Ela se autodenomina consultora de eventos. Nunca vi um único evento, mas na minha família casar-se com um homem rico era o mesmo que ser bem-sucedida. E depois havia eu, Manuela, a filha mais nova, a que trabalhava como ilustradora freelancer, livros infantis, esboços editoriais, projetos tranquilos que não vinham com títulos escritórios ou cartões de visita. A que morava em um apartamento-estúdio alugado em Santa Teresa, Rio de Janeiro, com bancadas manchadas de tinta e um sofá que comprei de segunda mão. Nunca odiei Juliana por ter se casado com dinheiro. Eu odiava o que isso fazia comigo. Isso me tornava invisível. Conheci Gabriel Lima há 3 anos em uma pequena feira de arte em Santa Teresa. Ele estava parado na frente de uma de suas pinturas, uma peça a óleo de uma mulher sentada em uma escada de incêndio. A luz do sol pegava em seu cabelo, e ele estava olhando para ela como se tivesse o ofendido pessoalmente. Eu ri. Ele se virou e algo na maneira como ele via o mundo
me fez parar. Gabriel é um pintor realista contemporâneo. Ele trabalha com óleos retratos, cenas urbanas, momentos tranquilos que a maioria das pessoas ignora. O tipo de talento que as pessoas do mundo da arte chamam de raro e minha família chama de não é um trabalho de verdade. Ele vendia peças através de pequenas galerias, aceitava encomendas quando elas surgiam. Alguns meses eram bons. Em outros, vivíamos de massa e vinho barato, mas estávamos construindo algo real, algo honesto. E para mim isso importava mais do que o dinheiro jamais poderia. Minha família nunca entendeu isso e nem sequer tentou. Ação de graças. 8 meses antes do casamento. Levei Gabriel para a casa dos meus pais em Alphaville para o jantar. Juliana chegou 10 minutos atrasada, em um Range Rover novinho, carregando 2 garrafas de Cabernet Sauvignon do Vale do Napa, $200 cada, ela disse ao entrar. Alto o suficiente para todos ouvirem. Eu trouxe uma torta de maçã feita do zero. Eu havia passado 2 horas fazendo-a naquela manhã. Minha mãe, Helena, pegou o vinho de Juliana com as 2 mãos, como se fosse algo sagrado. Ela o colocou cuidadosamente no centro da mesa. Ela não mencionou a torta. O jantar começou como sempre. Polido, controlado, performático. Na metade do jantar, meu pai Ricardo inclinou-se para Gabriel com aquele sorriso familiar, aquele que parece amigável à distância, mas nunca alcança seus olhos. Então, Gabriel, ele disse, fatiando seu peru, quando você vai arrumar um emprego de verdade? Gustavo riu do outro lado da mesa sem nem tentar esconder. Juliana inclinou a cabeça ligeiramente, me estudando como se eu fosse algo frágil. Bem, ela disse suavemente, Manuela tem alguém. E sua voz estava impregnada de pena. Gabriel não respondeu. Ele não se defendeu. Ele não discutiu. Ele apenas estendeu a mão por baixo da mesa e apertou a minha. Esse era ele. Quieto, firme e inabalável. O que ninguém naquela mesa sabia. O que eu mal entendia era que Gabriel havia acabado de terminar uma grande pintura para um novo cliente, um cliente apresentado pelo nosso senhorio. Não fiz perguntas na época. Não achei que importasse. Acabaria sendo a coisa mais importante que já havia acontecido conosco. Nosso senhorio, seu Leonardo Alves, era o tipo de homem que a maioria das pessoas passaria sem notar. Beirando os 70 cabelos prateados, sempre usando a mesma jaqueta de veludo cotelê gasta. Ele bebia café preto de uma caneca velha e lascada que dizia São Paulo SP. Ele era dono do antigo prédio vitoriano na Rua das Palmeiras, em Santa Teresa, onde Gabriel e eu alugávamos o estúdio no térreo. $800 por mês, tetos de 12 pés, janelas voltadas para o norte, espaço suficiente para viver e trabalhar. Era absurdamente barato. Quando perguntei, porque ele apenas encolheu os ombros. Prefiro artistas a contadores. Ele disse uma vez, sem ofensa aos contadores. Para mim, ele era apenas gentil. O homem que nos deixou pagar o aluguel atrasado uma vez, sem cobrar uma taxa. O homem que trazia tomates frescos de sua horta todo mês de agosto. Mas Leonardo tinha esse hábito. Ele descia enquanto Gabriel pintava. Ele ficava em silêncio perto do cavalete café, na mão observando. E então ele dizia coisas como: a luz na maçã do rosto. Empurre-a para mais quente. Só um pouquinho. Gabriel ajustava e de repente a pintura ganhava vida. Uma tarde, Leonardo disse algo que eu quase esqueci. Seu trabalho me lembra alguém que eu costumava representar. Ele vende por 6 dígitos agora. Ele disse a Gabriel. Eu sorri educadamente. Achei que ele estava apenas sendo gentil. Por volta da mesma época, Leonardo mencionou que um amigo dele queria ver mais do trabalho de Gabriel. Ele perguntou se Gabriel poderia tirar fotos de algumas peças recentes e enviá-las. Presumi que fosse uma pequena galeria, talvez um colecionador local. Nada de importante. O mundo tem uma maneira estranha de encontrar talentos reais.
Leonardo me disse uma noite enquanto eu lavava pincéis na pia. Só leva mais tempo quando você é honesto sobre isso. Eu assenti. Então voltei a me preocupar com os planos de assentos e arranjos de flores. Eu deveria ter feito mais perguntas. Em janeiro, Gabriel me pediu em casamento. Nenhuma aliança. A princípio, apenas uma pergunta tranquila dita enquanto estávamos deitados no chão do estúdio, cercados por telas semi-acabadas, a neve caindo do lado de fora da janela. Mais tarde, ele mesmo esculpiu uma aliança para mim. Madeira de nogueira lisa simples. Foi a coisa mais bonita que alguém já havia me dado. Liguei para meus pais naquele fim de semana. Já havíamos escolhido a data 14 de junho. Uma pequena cerimônia no jardim, perto de Paraty, Rio de Janeiro. Nada extravagante. 42 convidados, flores silvestres, um arco que Gabriel estava construindo à mão com madeira de demolição. A primeira resposta do meu pai não foi parabéns. 14 de junho, ele disse. Deixe-me verificar. Deixe-me verificar. 2 dias depois, ele ligou de volta. Estarei lá, querida. Ele disse: Eu te levarei ao altar. Eu prometo. Eu me agarrei a essas palavras como se fossem algo frágil. Como se eu não fosse cuidadosa, elas se quebrariam. A reação da minha mãe foi diferente. Que bom, querida. Ela disse: Quanto vai custar? Ela não perguntou sobre o meu vestido. Ela não perguntou sobre as flores. Ela não perguntou se eu estava feliz. Juliana enviou uma mensagem de texto. Apenas uma. Parabéns. Me avise se precisar de ajuda. E então nada. Nenhuma ligação, nenhum acompanhamento, nenhuma oferta para planejar ou provar bolos ou visitar locais de alguém que se autodenominava consultora de eventos. O silêncio era alto então? Gabriel e eu fizemos tudo sozinhos. Eu desenhei os convites à mão. Flores silvestres em aquarela em papel cartão. Cada um ligeiramente diferente. Pensei no casamento de Juliana há 5 anos. 300 convidados. Convites com detalhes dourados. Uma banda ao vivo. Mas eu amava os nossos. Eles eram reais. Eles eram nossos. Olhando para trás agora, eu deveria ter sabido que algo estava errado. Porque pela primeira vez na vida, Juliana não tinha opinião sobre a data do meu casamento. E o silêncio dela nunca era um bom sinal. Juliana tinha uma opinião sobre tudo. O vestido, o local, a lista de convidados, até mesmo a tonalidade das flores que eu escolhi. Mas desta vez ela não disse nada. E esse silêncio ficou no fundo da minha mente como um aviso que eu ainda não entendia completamente. 3 semanas antes do casamento, meu telefone tocou enquanto eu estava na cozinha do estúdio enxaguando pincéis na pia. Era minha tia Margarida, a irmã mais velha da minha mãe, a que sempre sabia de tudo antes de todo mundo. Manuela, querida, ela disse a voz leve e quase casual. Você também vai ao chá da Juliana? Ou só ao casamento são no mesmo dia? Certo. Eu congelei. Um rastro de tinta turquesa escorregou do pincel em minha mão e pingou no chão. Que chá? Eu perguntei. Houve uma pausa. O chá de bebê, ela disse. 14 de junho no clube em Angra dos Reis. Você não recebeu o convite. Não, eu não tinha recebido. Eu desliguei e imediatamente liguei para Juliana. Ela atendeu no terceiro toque. Ai, meu Deus, Manuela. Ela disse, a voz brilhante, polida, praticada. Eu estava prestes a te ligar. Eu não falei. Não percebi que o local que Gustavo reservou só tinha 14 de junho disponível. Ela continuou rapidamente. É toda uma situação com o buffet e os aluguéis. Não consigo mudar agora. Fechei os olhos. Mas seu casamento é à tarde, certo? Ela acrescentou. Talvez as pessoas possam ir aos dois. Meu casamento era às 15 horas em Paraty.
O chá de bebê dela era ao meio-dia em Angra dos Reis, pelo menos 1 hora e meia de distância. Sem trânsito, ninguém conseguiria ir aos dois. Ela sabia disso. Eu sabia disso. Até o mapa mais simples podia te dizer isso. Ela continuou descrevendo de qualquer maneira. Estacionamento com manobrista. Um clube privado buffet de um restaurante francês em Niterói, sacolas de presentes personalizadas em cada lugar. Ela falou como se estivesse descrevendo algo inevitável, como o tempo, como a gravidade. Como se isso tivesse acabado de acontecer. Mas algo se instalou no meu peito enquanto ela falava. Pesado, afiado. Quando liguei para a tia Margarida de volta, ela confirmou o que eu já estava começando a entender. Juliana havia enviado os convites do chá de bebê 2 semanas antes de eu enviar meus Save the Dates. 2 semanas. Ela sabia a data do meu casamento há meses e escolheu aquele dia mesmo assim. Sinto muito, Manuela. Juliana disse a voz suave, quase doce. Mas este é o meu primeiro bebê. Você entende certo. Eu não respondi. Você pode fazer um casamento a qualquer hora. Eu desliguei. Liguei para minha mãe primeiro. Mãe, eu disse, tentando manter a voz firme. Você sabe que meu casamento é naquele dia. Houve uma pausa. O tipo de pausa que já contém a resposta. Eu sei, querida. Ela disse gentilmente. Mas Juliana realmente precisa da família lá. É o primeiro filho dela, seu pai Ricardo e eu. Não podemos perder isso. Eu olhei para a parede. Você não pode adiar, ela acrescentou. Apenas algumas semanas. Apaguei os depósitos. Eu disse não reembolsáveis. Os convites foram enviados. Bem, talvez nem todos precisem estar nos dois. Ela respondeu. Algumas pessoas irão ao dela, outras ao seu. Como se fosse uma escolha casual. Como se meu casamento fosse algo em que as pessoas pudessem aparecer se tivessem tempo. Encerrei a ligação. Então liguei para meu pai. Ele fez o que sempre fazia quando as coisas ficavam desconfortáveis. Ele evitou. Deixe-me falar com sua mãe. Ele disse. Vamos resolver algo. Ele não ligou de volta por 3 dias. Mandei uma mensagem para ele. Pai, você ainda vai me levar ao altar. Ele leu. Eu vi a notificação. Nenhuma resposta. Liguei de novo e de novo. Na terceira tentativa, ele finalmente atendeu. Claro, querida, ele disse. Eu te disse que iria. Mas algo em sua voz soava oco como se estivesse lendo falas de um roteiro em que não acreditava. Aquele foi o momento em que senti. Não uma rachadura, mas uma mudança, como se o chão sob mim tivesse se movido silenciosamente. E eu não havia percebido até que fosse tarde demais. Naquela semana, comecei a contar os SVPs. De 38 membros da família convidados, 22 já haviam recusado. Cada um deles. Indo para Angra dos Reis. Eu não implorei. Não liguei para eles um por um. Perguntei uma vez claramente. E então esperei, porque disse a mim mesma que a resposta deles, a resposta real, a que estava escondida atrás de desculpas educadas e conflitos de agendamento, me diria exatamente onde eu estava. E disse: Raquel foi quem me mostrou tudo o que eu ainda não tinha visto. Minha melhor amiga, uma enfermeira de pronto-socorro, que não tinha paciência para mentiras, e menos ainda para pessoas que se escondiam atrás delas. Ela havia sido adicionada ao nosso grupo de família anos atrás, quando minha mãe pensou que era legal incluir minhas amigas. Ninguém nunca a removeu. E porque Raquel era Raquel, ela tirou prints. Uma noite ela me sentou no estúdio e expôs tudo. Juliana não havia apenas enviado convites. Ela havia ligado para cada membro da família individualmente. Não casualmente, não por acidente cuidadosa, estrategicamente um por um, certificando-se de que eles a escolhessem. Raquel rolou pelas mensagens lentamente,
como se quisesse que eu visse cada palavra claramente. Para sua mãe. Ela disse, lendo de um print. Juliana disse a ela: Se você for ao casamento da Manuela em vez disso, sentirei que você não se importa com seu primeiro neto. Ela deslizou para a tia Margarida. A mãe de Gustavo está vindo. Se o nosso lado da família não aparecer, será embaraçoso. Outro deslizamento. E este. Raquel hesitou por um segundo, antes de virar o telefone para mim. Este estava no chat do grupo. Eu olhei para baixo. Pai. Manuela entenderá. Ela está acostumada a se decepcionar. Eu li de novo. Ela está acostumada a se decepcionar. Minha própria irmã havia digitado aquilo pausado e pressionado enviar. Mas essa nem era a pior parte. A verdadeira razão estava debaixo de tudo aquilo não dita, mas óbvia. Gustavo pagava a hipoteca dos meus pais, $3.200 por mês. Ele havia dado à minha mãe um cartão de crédito que cobria mantimentos, roupas, visitas ao salão, tudo o que ela não queria pensar. Minha família não estava apenas emocionalmente ligada a Juliana. Eles eram financeiramente dependentes dela. Juliana nunca disse isso em voz alta. Ela não precisava. Isso vivia na maneira como minha mãe a defendia, na maneira como meu pai, Ricardo, evitava conflitos. Em cada compromisso silencioso que eles faziam. Se você escolhesse contra ela, o dinheiro parava, e meus pais não podiam se dar ao luxo de que isso acontecesse. Raquel me mostrou uma última mensagem. Honestamente, o casamento da Manuela é tão pequeno que mal conta como um evento. Ela está se casando com um pintor em um jardim. Não é como se houvesse uma recepção em algum hotel de luxo. Eu olhei para a tela, então entreguei o telefone de volta. Eu não chorei. Eu não discuti. Eu apenas entendi. Naquela noite, Gabriel e eu sentamos no estúdio. A luz suspensa lançava um brilho quente sobre telas inacabadas, potes de terebintina, pincéis deixados para secar. Lá fora, o som de cigarras enchia o ar. O verão em Santa Teresa sempre soava como um zumbido constante que nunca parava. Gabriel estava na pia limpando pincéis. Não precisamos deles para tornar isso real, Manuela. Ele disse baixinho. Ele não olhou para mim quando disse isso. Houve uma pausa. Mas eu sei que você quer seu pai lá. Não respondi imediatamente. Eu estava olhando para uma pintura em que ele estava trabalhando. Uma única cadeira em um quarto vazio, a luz entrando por uma janela. Não era para ser sobre mim, mas de alguma forma era naquela noite. Eu escrevi uma última mensagem, um texto em grupo para cada membro da família que eu havia convidado. Sem culpa, sem emoção, apenas os fatos, a data, a hora, o endereço, as direções e, no final, uma frase. Espero vê-los lá. Eu enviei às 22h47. Eu observei a tela por um tempo. Nada. Nenhuma resposta, nenhuma sequer. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Raquel, ela estava ligando de Curitiba. Eu reservei um voo, ela disse imediatamente. Estarei aí. A voz dela era firme e certa. Eu sempre estarei lá. Ela não perguntou quem mais viria. Ela já sabia. 14 de junho estava a 12 dias de distância. Eu tinha um vestido pendurado no armário. Renda vintage marfim. Encontrei-o em um pequeno brechó perto de Paraty. Uma costureira o alterou por $80 e me disse que eu parecia Grace Kelly. Eu tinha flores encomendadas de uma pequena fazenda na região serrana do Rio. Eu tinha 42 cadeiras montadas em um jardim. Tudo estava pronto. Tudo exceto uma coisa. Eu não tinha um único membro da minha família que me escolheu. O que eu não tinha mais era a necessidade de implorar. E isso era novo. Essa foi a primeira mudança real. 14 de junho, 7 da manhã, dia do meu casamento. Raquel sentou-se de pernas cruzadas no balcão do banheiro
inclinando-se para perto enquanto aplicava minha maquiagem com o que ela chamava de precisão de nível hospitalar. Eu fiquei parada, tentando respirar normalmente. Meu vestido pendia na porta do armário atrás de mim. Meu buquê peônias brancas e lavanda de uma pequena fazenda na região serrana do Rio descansava em um pote de vidro na mesa da cozinha. Tudo estava quieto. Então meu telefone vibrou. Eu olhei para baixo. Pai Ricardo. Eu atendi. Raquel não parou de se mover, mas eu vi os olhos dela piscarem para mim no espelho. Manuela querida. A voz dele soava fina, desgastada. Eu realmente não sei como dizer isso. Fechei os olhos. Sua mãe e eu, o chá da Juliana, começa ao meio-dia. E com o trajeto não acho que conseguiremos chegar a Paraty às 3 horas. 8 segundos. Eu os contei. 8 segundos de silêncio. Foi tudo o que levou para algo dentro de mim finalmente desmoronar. Cada momento em que eu acreditei que importava igualmente. Cada vez que eu disse a mim mesma que ele apareceria quando importasse. Tudo isso sumiu. Você prometeu. Eu disse, eu sei. Ele respondeu rapidamente. E sinto muito, mas este é o primeiro bebê da Juliana. Haverá outros momentos. Minha voz não tremeu. Tenho orgulho disso. Este é o único dia do meu casamento. Eu disse, não haverá outro. Ele exalou. Manuela, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Encerrei a ligação. Coloquei o telefone virado para baixo no balcão. Minhas mãos tremiam. Meus olhos estavam secos. Raquel não disse nada. Ela apenas pegou o aplicador de rímel e continuou. Mais tarde, naquela manhã, ela verificou o Instagram. Ela virou o telefone para mim sem uma palavra. Juliana já havia postado balões cor-de-rosa serpentinas douradas. Funcionários montando mesas no local. A legenda dizia: muito grata por ter toda a família aqui. Postado às 9 horas da manhã, 3 horas antes do chá sequer começar. Eu não reagi. Eu não chorei. Eu apenas pensei. Então é assim que se sente quando o último fio se rompe. O local ficava atrás de uma pequena pousada, com vista para um pântano salgado, onde a água cintilava prateada sob a luz da tarde. Gabriel havia passado 2 fins de semana inteiros construindo o arco carvalho recuperado, lixado suavemente envolto em eucalipto fresco e fita branca. Era simples, era perfeito. Cheguei às 14 horas e 15 minutos. As cadeiras já estavam montadas, 42 delas, linho branco, cada uma amarrada com um pequeno feixe de lavanda. De longe, parecia uma pintura. De perto, 35 delas estavam vazias. 7 pessoas. Era só isso. Gabriel Raquel, 2 amigos de Gabriel da escola de arte, um escultor chamado Daniel e uma gravurista chamada Iris. Seu Leonardo Alves, vestido com um terno que eu nunca o tinha visto usar, e 2 dos meus amigos da faculdade que vieram de São Paulo. 7 pessoas em 42 cadeiras. O vento movia-se pelas fileiras vazias, roçando na lavanda, como se estivesse tentando preencher o silêncio. Eu estava no fim do corredor com meu vestido. Renda marfim comprimento midi vintage. A costureira tinha razão. Ele servia como se tivesse sido feito para mim. Mas ali, parada sozinha, sem uma mão na minha, sem meu pai ao meu lado, cada cadeira vazia parecia um hematoma que eu não conseguia esconder. A música começou. 2 garotas de uma faculdade próxima, violino e violoncelo suave, constante e linda. E eu respirei fundo, preparando-me para caminhar sozinha. Se você acha que minha família fez a escolha certa ao preferir o chá de bebê da minha irmã ao meu casamento, então comente razoável. Mas se você sente que abandonar sua própria filha no dia mais importante da vida dela é algo que você nunca apoiaria, então comente sem coração. Às vezes, uma única decisão revela tudo sobre onde você realmente se posiciona. E eu quero saber como você chamaria isso. O cânon de Pachelbel começou a tocar o som flutuando suavemente pelo pântano.
Raquel se aproximou de mim, a voz gentil. Eu posso te levar ao altar. Eu balancei a cabeça. Não, eu disse baixinho. Você é minha madrinha. Você pertence lá na frente com Gabriel. Virei-me para o corredor. Gabriel estava na outra ponta esperando. Mesmo daquela distância eu podia ver. Seus olhos estavam vermelhos. Eu respirei fundo, preparando-me para caminhar sozinha. Então ouvi passos atrás de mim, lentos, firmes e intencionais. Acho que estou um pouco arrumado demais para um casamento no jardim. E virei-me. Seu Leonardo Alves estava a poucos metros de distância. Ele usava um terno de 3 peças azul marinho que eu nunca tinha visto antes, perfeitamente ajustado, antigo, mas cuidadosamente conservado. Um lenço de bolso azul claro, bem dobrado no bolso do peito, abotoaduras de prata, captando a luz da tarde. Mais tarde eu notaria a gravação nelas, mas naquele momento tudo o que vi foi sua expressão. Calma, certa presente. Se permitisse a um velho a honra, ele disse, estendendo o braço. Algo dentro de mim mudou. Não uma quebra brusca. Algo mais suave, como um espaço se abrindo e a luz finalmente encontrando seu caminho. Olhei para ele, nosso senhorio. O homem tranquilo que bebia café preto em nossa cozinha, aquele que estava ao lado do cavalete de Gabriel, e disse a ele para ajustar a luz em meio grau. E de repente eu entendi algo que não havia entendido antes. Ele não tinha sido apenas gentil. Ele estava prestando atenção. Ele estava lá. Seu Alves, o senhor não precisa, eu disse. Eu sei, ele respondeu gentilmente. Eu quero. Sua voz não vacilou. Seu pai deveria estar aqui, ele acrescentou. Mas já que ele não está, alguém que realmente valoriza, você deveria estar. Eu peguei o braço dele e juntos caminhamos. As 7 pessoas sentadas naquelas cadeiras se levantaram enquanto passávamos. Raquel já estava chorando. Daniel e Iris estavam sorrindo. Meus amigos de São Paulo tinham as mãos apertadas sobre a boca e no final do corredor Gabriel. Ele levou a mão ao rosto tentando se controlar. A cerimônia durou 12 minutos. Nosso celebrante, um juiz aposentado que Gabriel conhecia de um projeto de arte comunitário, manteve-a simples. Recitamos nossos votos. Gabriel havia escrito os dele em um pedaço de tela preparada. Eu havia escrito os meus no verso de uma das minhas ilustrações. Nós dois choramos. Nós dois rimos. 7 pessoas aplaudiram. E naquele jardim, sob aquela luz suave de junho, foi o suficiente. Mais do que suficiente, porque naquele momento percebi algo que nunca havia entendido completamente antes. Meu pai teve 30 anos para aparecer para mim. Seu Alves me conhecia há 2, e foi ele quem ficou ao meu lado. Depois da cerimônia, ficamos no jardim. Não havia salão de festas, nem DJ, nem bolo imponente. Pedimos pizza de uma pequena pizzaria no centro de Paraty. Raquel abriu 3 garrafas de vinho que havia trazido em sua mala. Nada caro, apenas algo que ela amava. Daniel conectou seu telefone a um pequeno alto-falante. A música encheu o ar enquanto o sol descia. Dançamos descalços na grama. Rimos. Ficamos até os vagalumes aparecerem. Não foi perfeito. Não foi o que minha família teria chamado de impressionante, mas foi real. E pela primeira vez naquele dia senti algo firme se instalar dentro de mim. Isso era nosso. Quando a música diminuiu e Gabriel estava ajudando Daniel a dobrar as mesas, sentei-me em uma das cadeiras vazias e peguei meu telefone. Nada. Nenhuma mensagem, nenhuma sequer, nenhuma congratulação. Nenhuma desculpa, nenhum. Estamos pensando em você. Nada. Como se o dia não tivesse acontecido. Como se eu não tivesse acontecido. Abri o Instagram. Eu sabia que não deveria, mas abri.
Juliana havia postado 14 fotos o clube privado em Angra dos Reis balões cor-de-rosa e dourados, uma mesa de doces que provavelmente custou mais do que todo o meu casamento. Tia Margarida rindo com uma taça de champanhe, tio Roberto segurando uma sacola de presente e meu pai Ricardo parado ao lado de Juliana, com a mão em sua barriga sorrindo. A última foto era uma selfie. Juliana no centro radiante, cercada pelos mesmos rostos que eu havia convidado para o meu casamento. A legenda dizia: rodeada de amor. Família é tudo. Família é tudo. Ela postou isso enquanto eu estava parada na frente de 7 pessoas e 35 cadeiras vazias. Dei um zoom em uma das fotos. Uma foto de grupo perto do bar. Gustavo estava um pouco afastado, virado ligeiramente o telefone pressionado no ouvido, o maxilar tenso. Ele parecia estressado. Parecia fora de lugar em um ambiente de celebração. Percebi. Então deixei para lá. Naquela noite de volta ao estúdio, Gabriel e eu deitamos no velho futon que servia de sofá. As janelas estavam abertas. Grilos enchiam o ar. Havíamos pegado a lavanda das cadeiras e a colocado em pequenos potes pela sala. O aroma pairava suave e familiar, como se o casamento tivesse nos seguido para casa. Gabriel olhava para o teto, seus dedos entrelaçados nos meus. Casei-me com a mulher mais talentosa, mais teimosa, mais bonita que já conheci, ele disse baixinho, em um jardim com 7 testemunhas. Ele virou a cabeça para mim e eu não trocaria isso por um salão de festas com 300 pessoas. Tentei sorrir. Quase consegui. Fico pensando. Eu sussurrei. Talvez se eu tivesse tentado mais ligado mais uma vez. Você ligou o suficiente. A voz dele era calma, certa como uma porta se fechando suavemente, mas completamente. Você ligou mais do que o suficiente, Manuela. Foi então que me atingiu. Não a tristeza por mim mesma, a tristeza por ele. Gabriel havia ficado no final daquele corredor, vendo sua noiva caminhar em sua direção, com um senhorio de 68 anos, porque o próprio pai dela escolheu não vir. Ele merecia algo melhor do que isso. Você merecia um casamento de verdade, eu disse suavemente, com a família lá. Ele balançou a cabeça. Este foi um casamento de verdade. Seu Alves estava lá. Raquel estava lá. Ele apertou minha mão. Isso é mais família do que o sangue te deu hoje. Eu chorei então baixinho em seu ombro, não porque eu estava quebrada, mas porque eu estava cansada. Cansada de manter tudo junto sozinha. O que eu não sabia então era que Gabriel estava me escondendo algo. Algo que seu Alves o ajudara a colocar em movimento meses atrás. Algo que ele não me contou porque não queria que o dia do nosso casamento se tornasse sobre dinheiro. Algo que mudaria tudo muito em breve. Uma semana se passou depois outra. Nenhuma mensagem da minha família. No 8º dia, enviei um último texto. Eu o li 3 vezes antes de pressionar enviar. Obrigada pelo seu silêncio. Ele me disse tudo o que suas palavras nunca poderiam. Não vou mais entrar em contato. Se quiserem conversar, vocês sabem onde me encontrar. 2 dias depois, minha mãe respondeu. Manuela, não seja dramática. Nós te amamos. O chá da Juliana foi apenas um mau momento. Nenhuma desculpa, nenhum reconhecimento, apenas aquela palavra dramática. A maneira favorita da minha família de dispensar qualquer coisa que não queriam encarar. Eu não respondi. Mutei o chat do grupo e voltei minha atenção para a única coisa que nunca me falhou o trabalho. Gabriel estava pintando novamente algo diferente, algo que eu não havia visto dele antes. Ele chamou a série de A Sétima Cadeira. Grandes pinturas a óleo silenciosas e carregadas de significado. Uma mesa de jantar posta para 8, com uma cadeira ligeiramente afastada e intocada. Um banco de igreja com um programa dobrado sozinho em uma das pontas. Uma fileira de cadeiras brancas em um jardim lavanda amarrada a cada uma 35 delas, segurando apenas o ar. Ele nunca explicou a série. Ele não precisou.
Eu já sabia do que se tratavam. Uma tarde, seu Alves desceu para ver o novo trabalho. Ele ficou em frente à pintura do jardim por um longo tempo. Seu café esfriou em sua mão. Então ele pegou seu telefone e digitou algo. Ele não disse para quem estava mandando mensagem. Eu não perguntei. A essa altura eu havia parado de esperar por uma desculpa que nunca viria. Comecei a construir outra coisa, uma vida que não precisava de uma. O que eu não percebi foi que algo muito maior já estava se desenrolando. E seu Alves o estava moldando desde o início, 2 semanas depois do casamento. Ele convidou Gabriel e eu para subirmos. Não casualmente, não o usual. Apareça se quiser. Um convite de verdade. Quando chegamos, havia 3 canecas na mesa, uma prensa francesa e uma caixa de papelão. Sentem-se, ele disse. Ah, é algo que eu deveria ter contado a vocês há muito tempo. Ele abriu a caixa. Dentro havia catálogos de exposições, pilhas deles de uma galeria em Jardim São Paulo. Havia recortes de revistas como Art News e Art Forum, fotografias de seu Alves, ao lado de artistas em aberturas de galerias, artistas que eu reconhecia de paredes de museus. Eu dirigi a Hayes Gallery por 22 anos, ele disse, colocando um dos catálogos na minha frente. A capa mostrava uma pintura que eu havia visto em livros didáticos. Representei 43 artistas, ele continuou. 7 deles estão agora na coleção permanente da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Eu o encarei. Este homem tranquilo, nosso senhorio, aquele que nos cobrava $800 por mês e bebia café de uma caneca lascada. Você nunca nos contou, eu disse. Vocês não precisavam saber, ele respondeu calmamente. Eu precisava ter certeza sobre Gabriel primeiro. Ele cruzou as mãos. Passei toda a minha carreira aprendendo a diferença entre bom e excepcional. Ele olhou diretamente para Gabriel. Gabriel é excepcional. Então ele nos contou o resto. 6 meses antes do noivado, antes do casamento, antes de tudo. Ele havia enviado fotos do trabalho de Gabriel para um colecionador particular, Daniel Vasconcelos. Um nome que aparecia em catálogos de leilões em todo o mundo. Um homem cuja coleção incluía obras avaliadas em milhões. Daniel havia comprado uma pintura imediatamente $85.000. Eu me virei para Gabriel. Ele assentiu lentamente, e naquele momento eu vi o segredo que ele estava guardando. Eu ia te contar depois do casamento, ele disse baixinho. Não queria que ofuscasse nosso dia. Nos dias seguintes, tudo se desenrolou rapidamente. O advogado de Daniel Vasconcelos entrou em contato com uma proposta formal, um contrato 12 pinturas originais, 18 meses para sua coleção particular. Valor total, $450.000. Cada detalhe foi delineado. Cronograma de pagamento, direitos de propriedade seguro. Era o tipo de oportunidade que os artistas esperam a vida toda. E, de alguma forma, estava se construindo silenciosamente, enquanto eu estava ocupada planejando um casamento ao qual ninguém veio. Era o tipo de contrato que os artistas sonham por décadas e nunca realmente veem. Anexada a ele estava outra carta do diretor da Galeria Langford, na rua Oscar Freire, em São Paulo, um dos espaços mais respeitados para o realismo contemporâneo no país. Eles estavam convidando Gabriel para fazer uma exposição individual. A peça central seria a série A Sétima Cadeira. Dirigimos para São Paulo, alguns dias depois, para assinar tudo em um escritório de advocacia na Avenida Faria Lima. Sentei-me em uma cadeira de couro, lendo cada página cuidadosamente. Os números começaram a embaçar. Minhas mãos tremiam, não de medo. Isso é mais dinheiro do que meu pai ganhou em 5 anos. Eu disse baixinho. Seu Alves, que havia nos acompanhado, pousou a mão na mesa. E isso é só o começo, ele disse. Daniel não investe casualmente. Ele constrói relacionamentos.
Isso abrirá todas as portas pelas quais Gabriel escolher entrar. Gabriel assinou. O advogado autenticou os documentos. Na mesma tarde, a galeria confirmou o cronograma da exposição por e-mail. Era real cada palavra oficial legal vinculativa e não contamos a ninguém. Nem uma única pessoa. Minha família ainda acreditava que Gabriel era um artista em dificuldades que dependia da minha renda freelancer para sobreviver. Eles não tinham ideia do que já estava mudando. Uma semana depois, Daniel Vasconcelos ligou diretamente para Gabriel. Eu estava no estúdio quando Gabriel atendeu, colocando no viva-voz sem pensar. Suas mãos estavam cobertas de tinta. A voz de Daniel era calma, medida, o tipo de voz que nunca se apressava para nada. Gabriel, ele disse, entendo que você e sua esposa não tiveram a viagem de casamento que mereciam. Eu olhei para cima. Meu iate, o Meridian, estará em Mônaco no próximo mês. Ele continuou. Gostaria que vocês dois passassem 10 dias a bordo. Considerem isso um agradecimento pelas 3 primeiras pinturas. O Meridian. Eu viria a saber que era um iate de 180 pés que viajava pelo Mediterrâneo todo o verão, recebendo artistas, colecionadores e curadores. Gabriel cobriu o telefone ligeiramente e olhou para mim. Não podemos aceitar isso. Eu sussurrei. Ele hesitou. Seu Alves diz que é assim que Daniel trabalha. Ele disse. Não é caridade. É como ele constrói relacionamentos. Pensei nisso nas cadeiras vazias no meu pai, escolhendo um chá de bebê em vez do meu casamento. Em quantos anos eu havia passado me diminuindo para que outras pessoas pudessem se sentir confortáveis? Não mais. Eu assenti. Sim. Alguns dias depois, Raquel descobriu. A reação dela foi exatamente o que você esperaria. Você vai para o iate de um bilionário na sua lua de mel. Ela disse rindo tanto que quase engasgou com o café. E sua família ainda acha que Gabriel está quebrado. Eles não sabem, eu disse. E eu não vou contar a eles. Eu não estava escondendo nada. Apenas parei de me explicar para pessoas que nunca me ouviam enquanto estávamos nos preparando para a viagem. Comecei a ouvir pequenas coisas fragmentos. Tia Margarida, a única que ainda ocasionalmente me mandava mensagens, mencionou algo de passagem. A imobiliária de Gustavo estava começando a ter problemas. 2 dos maiores projetos de desenvolvimento de Gustavo ruíram. O financiamento desapareceu. Negócios fracassaram. Eu não sabia os detalhes completos, mas não precisava. Os sinais eram óbvios. O Range Rover de Juliana havia sumido substituído por um Honda usado, e Juliana, que usava o Instagram como se fosse respirar, ficou completamente em silêncio por 2 semanas. Para ela, isso era uma crise. Então meu telefone tocou. Minha mãe, pela primeira vez em mais de um mês. Oi, querida. Como você está? A voz dela estava estranhamente brilhante e forçada. Estou bem, mãe. Uma pausa. Bem, seu pai fez churrasco no fim de semana passado. Foi muito bom. Estávamos pensando que talvez você e Gabriel pudessem vir neste domingo. Eu me encostei na parede do estúdio. Estou ocupada, mãe. Ah, ok. Outra pausa. Bem, seu pai manda um abraço. Encerrei a ligação e fiquei ali por um momento. O telefone ainda quente na minha mão. Eu entendi. Quando o dinheiro de Gustavo fluía, eu não existia. Agora que não fluía, de repente, eles se lembraram que tinham outra filha. O que nenhum deles sabia. O que eu ainda não havia percebido completamente era que 3 semanas depois, uma foto faria o mundo inteiro de Gustavo parecer pequeno. Fizemos as malas em silêncio. Eu trouxe uma pequena mala. Gabriel embalou seus cadernos de desenho. Voamos para Nice em uma terça-feira de manhã em julho. E quando pisamos no Meridian, finalmente entendi algo. Isso não era um iate, era um mundo diferente. Nossa cabine abria para uma varanda privada, com vista para uma água tão azul que parecia irreal.
pisos de mármore, lençóis brancos macios, gardênias frescas colocadas ao lado da cama. Na primeira manhã, fiquei descalça na varanda, em um simples vestido de linho que havia comprado em um mercado de rua. A costa de Mônaco passava lentamente como algo pintado. Na terceira noite, Daniel ofereceu um jantar no convés superior. 8 convidados colecionadores. Um curador, um crítico de arte de Berlim, taças de cristal, linho branco, luz de velas, tremeluzindo, enquanto o céu mudava de laranja para azul profundo. Daniel levantou sua taça. Gostaria de apresentar Gabriel Lima, ele disse. O pintor realista mais cativante que vi em 20 anos. Senti a mão de Gabriel apertar ligeiramente a minha. Ele falou baixinho. Sem performance, apenas verdade. Sobre a ausência. Sobre espaços vazios deixados por pessoas que escolheram não aparecer. O crítico de Berlim inclinou-se para a frente. Isso tem potencial de bienal, ele disse. Os outros assentiram. E pela primeira vez na minha vida, eu estava cercada por pessoas que viam o valor no que havíamos construído. Não apesar de onde viemos, mas por causa disso. Mais tarde, naquela noite, Daniel me encontrou sozinha perto da grade. Seu marido é excepcional, ele disse. Mas acho que você sabia disso muito antes de qualquer outra pessoa. Eu sabia, eu respondi. Obrigada por ver isso também. Em nossa última noite fiz algo que quase nunca faço. Postei no Instagram. Minha conta era pequena, talvez 200 seguidores. Eu não postava há meses. Mas naquela noite, enquanto o sol mergulhava no Mediterrâneo e a água ficava dourada, Gabriel estava atrás de mim com os braços em volta dos meus ombros e eu queria me lembrar disso. Não para eles. Para mim, a foto nos mostrava na proa do iate. Eu estava usando um vestido de seda branco que havia encontrado em uma pequena boutique em Nice. O queixo de Gabriel repousava levemente no meu ombro. A costa de Mônaco embaçava suavemente atrás de nós na mesa ao nosso lado, uma taça de champanhe e mal visível o catálogo da Galeria Langford, com o nome dele na capa. Eu escrevi a legenda em segundos. Lua de mel com o meu marido. Grata pelas pessoas que apareceram. Sem tags, sem explicação, apenas a verdade. Postei às 21 horas horário local. Então guardei meu telefone, beijei Gabriel de boa noite e adormeci ao som da água contra o casco. Na manhã seguinte, peguei meu telefone sem pensar. A tela estava cheia. Notificações empilhadas uma sobre a outra. Rolei e continuei rolando. 417 chamadas e mensagens perdidas. As mesmas pessoas que não puderam enviar uma mensagem no dia do meu casamento, de repente tinham muito a dizer. 417. Deixe esse número pairar por um momento. A mesma família que não pôde enviar uma única mensagem no dia do meu casamento, de repente tinha centenas de coisas a dizer quando viram onde eu estava. Sentei na beirada da cama e comecei a rolar, lentamente, como quem lê algo clínico desapegado. Meu pai Ricardo havia ligado 23 vezes. 11 mensagens. Primeiro, Manuela, de quem é aquele iate. Então, me ligue. Então, não sabia que Gabriel estava indo tão bem. E finalmente, tarde da noite. Por favor, ligue para seu pai. Minha mãe 18 chamadas 9 mensagens. Ai, meu Deus, Manuela, isso é Mônaco. Você está bem de quem é aquele barco. E então, é claro, devemos celebrar quando você voltar. Celebrar. A mesma mulher que não enviou um único parabéns, agora queria uma festa. Juliana, 7 chamadas, 3 mensagens. Espera, Gabriel realmente está vendendo a arte dele. E então, precisamos conversar. O resto veio em ondas. Tias, tios, primos, pessoas de quem eu não ouvia há anos. Parabéns. Muito orgulho de você. Sempre soubemos que Gabriel era talentoso.
As mesmas pessoas que escolheram não vir agora reescrevendo o passado. No final, uma mensagem se destacou. Gustavo, ele nunca havia me mandado uma mensagem antes. Seu marido é representado por uma galeria. Gostaria de entrar em contato. O homem que uma vez definiu a lealdade da minha família, agora tentando alcançar Gabriel através de mim. Eu li tudo. Não respondi a nenhuma mensagem. Uma hora depois, Gabriel me encontrou na varanda. Meu telefone estava virado para baixo na mesa. Ele não perguntou. Ele já sabia. Não vou ignorá-los para sempre. Eu disse baixinho. Mas não vou fingir que isso está tudo bem. Naquela tarde, abri o chat do grupo da família pela primeira vez desde que o mutei. Digitei uma mensagem, reescrevi depois e enviei. Obrigada por entrarem em contato. Gabriel e eu estamos bem. Para quem perguntou, ele assinou um grande contrato de arte semanas atrás. O iate pertence ao colecionador dele. Nossa viagem foi um presente. Fiz uma pausa e então continuei. Não vou fingir que a ausência de vocês em 14 de junho não doeu. Doeu. Pai prometeu me levar ao altar e não cumpriu. Mãe escolheu uma festa em vez do casamento da filha. Juliana planejou seu evento no mesmo dia, sabendo. Não estou com raiva, mas preciso de espaço. Quando estiver pronta, entrarei em contato. Guardei o telefone por 4 horas. Nada. Eu os imaginei lendo juntos, quietos, desconfortáveis. Às 20 horas daquela noite, meu pai ligou. Eu não atendi. Uma hora depois, Juliana postou no Instagram uma foto de uma mesa de jantar perfeitamente posta. Iluminação quente, taças de vinho. A legenda dizia: jantar em família, faltando um, como se eu fosse a que não apareceu. Algumas pessoas nunca param de reescrever a história, mesmo quando a verdade já é óbvia. 3 semanas depois que voltamos, a Galeria Langford lançou o anúncio oficial. Gabriel Lima, a 7ª cadeira. A exposição se espalhou rapidamente. Art News, ArtNet e então o New York Times. A pintura em destaque mostrava um jardim, 42 cadeiras, 7 preenchidas, 35 vazias. Título 14 de junho. Preço $120.000. Já vendida. As pessoas paravam na frente dela e choravam. Noite de abertura. A galeria estava cheia. Colecionadores críticos curadores. Eu estava ao lado de Gabriel, observando estranhos reagirem a um momento que antes havia me quebrado. Um repórter perguntou a ele: Isso é pessoal? Gabriel não hesitou. Sim, ele disse. Foi o dia do nosso casamento. 7 convidados, 42 cadeiras. A sala ficou em silêncio. E na manhã seguinte, a história estava em toda parte. Alguém lhe enviou o artigo. Nunca descobri quem, mas conseguia imaginar claramente. Meu pai Ricardo, sentado à mesa da cozinha em Alphaville, óculos na ponta do nariz, olhando para o New York Times em seu iPad, olhando para aquela pintura. 42 cadeiras, cada uma vazia, pintada com o tipo de precisão que só vem de lembrar exatamente quem não apareceu. Minha mãe me ligou no mesmo dia. A voz dela soava diferente e frágil. Manuela, seu pai, viu a pintura. Ele não disse uma palavra há horas. Ele está apenas sentado lá. Eu fiquei parada. Mãe, eu não pintei isso. Eu disse baixinho. Gabriel pintou. Ele pintou o que aconteceu. Ela não respondeu. Juliana reagiu de forma diferente. Ela não estava magoada. Ela estava com raiva, irritada por ser exposta. Em poucos dias, as pessoas começaram a fazer perguntas a ela. Espere o marido da sua irmã. Esse é Gabriel Lima. Por que você não estava no casamento dela? Juliana havia passado anos construindo uma imagem. Família perfeita, vida perfeita. E, de repente, havia um buraco nela, de 42 cadeiras de largura. Gustavo ligou para Gabriel logo depois. Oi, Gabriel. Parabéns, ele disse.
Tenho alguns clientes que podem estar interessados em comissionar. Gabriel o interrompeu. Polido, mas firme. Eu trabalho exclusivamente através da minha galeria agora. Seu Alves e a Langford cuidam de tudo. A conversa terminou ali. Alguns dias depois, tia Margarida me enviou um print do chat do grupo da família, o que eu já havia saído. Juliana havia escrito: ela está fazendo isso para nos humilhar. E meu pai Ricardo, pela primeira vez na minha vida. Ele respondeu: talvez devêssemos ter ido ao casamento. Minha mãe respondeu imediatamente: não comece, Ricardo. Mesmo assim, mesmo com a verdade pendurada na parede de uma galeria para centenas de pessoas verem, ninguém disse as palavras que importavam. Nós estávamos errados. 2 meses depois, algo mais veio à tona. Um aviso no Registro de Comércio de São Paulo, Grupo Mendes, Desenvolvimento. Capítulo 11. Falência. A princípio era apenas uma linha em um relatório. Então os detalhes surgiram. 2 projetos fracassados, empréstimos inadimplentes, credores se aproximando. A empresa que antes tornava Gustavo intocável estava desmoronando. O impacto atingiu meus pais rapidamente. O pagamento da hipoteca parou. $3.200 por mês. Sumiu. O cartão de crédito da minha mãe foi cortado. Juliana começou a vender suas joias online. Peças que ela antes tratava como símbolos de status sumiram, uma por uma. Meu pai Ricardo me ligou não muito depois. Pela primeira vez desde o artigo Manuela. Não sei como dizer isso. A voz dele soava menor. Podemos perder a casa. Eu sei que não tenho o direito de pedir, mas há alguma maneira. Deixei o silêncio se estender. O mesmo silêncio que ele me deu na manhã do meu casamento. Pai, eu disse finalmente. Vou ser honesta com você. 6 meses atrás, você escolheu a festa da Juliana em vez do meu casamento. Você quebrou uma promessa. Você me deixou caminhar até o altar com o nosso senhorio, porque aparecer para mim não valia a pena a viagem. Eu podia ouvi-lo respirar do outro lado. Não estou dizendo não, eu continuei. Mas você precisa entender algo primeiro. Eu não sou seu plano B. Eu sou sua filha. Eu disse a voz firme. E você me tratou como se eu fosse opcional. Ele não respondeu imediatamente. O silêncio se estendeu. Então, baixinho. Você está certa. Não foi suficiente, mas foi algo. 2 dias depois, Juliana ligou. Foi a primeira vez que conversamos desde antes do casamento. Sinto sua falta, Manu. Ela disse suavemente. O apelido, o tom, que ela sempre usava quando queria algo. Então, tão rapidamente mudou. Gustavo perdeu tudo. Mamãe e papai precisam de ajuda. Você e Gabriel estão bem agora. Não podemos simplesmente superar isso. Superar o quê? Eu perguntei. Minha voz não estava fria, apenas clara. Você agendou seu chá de bebê no dia do meu casamento. Você ligou para todo mundo e disse para eles escolherem você. Você disse ao pai Ricardo que eu poderia fazer um casamento a qualquer hora. Você se lembra disso? Silêncio. Mas eu estava grávida, Manuela. Eu estava com medo. Você está sendo injusta. Não, eu disse calmamente. Você estava calculando. Eu não levantei a voz. Eu não precisei. E está tudo bem. Eu continuei. Não estou aqui para te punir, mas preciso que você entenda algo. Eu vejo isso agora. Sempre vi. Apenas ignorei, porque queria uma família. A respiração dela mudou o controle escorregando. Eu te amo, eu disse. Mas não vou deixar que o amor seja usado contra mim nunca mais. Se você quer um relacionamento comigo, ele começa com honestidade, não com dinheiro. Ela desligou. Ela não ligou novamente por 3 semanas. Coloquei o telefone de lado e entrei no estúdio. Gabriel estava terminando outra pintura. Uma mesa longa, 11 lugares,
uma cadeira ligeiramente afastada sem uso. Ele olhou para cima. Como foi? Ela desligou. Ele assentiu uma vez. Ela vai ligar de volta. Talvez, Dó. Se eu disse, eu entendi, mas ela será diferente. Ou ela não ligará de forma alguma. Essas são as únicas opções que estou aceitando. Ele voltou a pintar. Peguei minha caneta. Lá fora, o som de grilos enchia o ar, constante e indiferente. 6 meses depois, eu estava na cozinha de uma casa que pertencia inteiramente a mim. Uma pequena casa de 2 quartos em Búzios, a 10 minutos da água. Revestimento branco, venezianas azuis, uma varanda que dava a volta. O andar de baixo havia sido convertido no estúdio de Gabriel. Luz perfeita, espaço aberto. Uma porta que dava para um pequeno jardim onde eu planejava cultivar lavanda. Pagamos por ela nós mesmos, sem hipoteca, sem ajuda, sem o nome de mais ninguém anexado a ela. Gabriel havia completado a série A Sétima Cadeira, 12 pinturas exibidas na Galeria Langford, por 3 meses, quase todas vendidas mais de US$ 600.000 e mais pedidos já esperando. Daniel Vasconcelos havia oferecido outra encomenda. 2 galerias europeias haviam entrado em contato. Minha vida também havia mudado. Uma grande editora de livros infantis me ofereceu um contrato para vários livros depois de ver meu trabalho na exposição de Gabriel. O primeiro livro era sobre uma menina plantando flores silvestres em um lugar onde nada deveria crescer. Eu trabalhava nele todas as manhãs na mesa de jantar. Gabriel pintava no andar de baixo e todo domingo. Seu Alves vinha jantar. Ele vinha de Santa Teresa em seu velho Volvo, trazia uma garrafa de vinho simples e sentava-se conosco como se sempre tivesse pertencido ali. Porque em todos os sentidos que importavam, ele pertencia. Uma noite servi frango assado com ervas da horta. Seu Alves levantou sua taça para a sétima cadeira. Ele disse que Gabriel tocou sua taça na dele. Eu fiz o mesmo. 7 pessoas em um casamento, e cada uma delas ainda em minha vida. Uma tarde, em outubro, ouvi um carro parar na entrada de Cascalho. Ninguém havia ligado. Abri a porta. Meu pai Ricardo estava lá. Ele usava uma camisa de flanela e calças caqui. Suas mãos estavam nos bolsos. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava. Não por causa do tempo, mas por causa do peso. O tipo que uma pessoa carrega quando não consegue largar algo. Não vim pedir nada. Ele disse: Eu esperei. Vim para dizer que sinto muito. Não o tipo que espera perdão, o tipo que sabe que não o merece. Ele ficou ali, na tranquila luz de outubro, folhas flutuando pela varanda. Eu podia perceber que ele havia praticado aquelas palavras, não porque eram vazias, mas porque importavam. Eu estava em um clube social comendo canapés enquanto minha filha se casava com 7 pessoas. Ele disse: Vou carregar isso pelo resto da minha vida. Eu sei. Eu respondi suavemente. Você pode entrar. Gabriel acabou de fazer café. Ele entrou devagar, absorvendo tudo. O estúdio no andar de baixo, o jardim pela janela, as pinturas nas paredes no corredor. Ele parou. Uma pequena pintura pendurada ao lado dos ganchos de casaco. 14 de junho. Um estudo inicial. 7 cadeiras preenchidas. 35 vazias. Ele ficou ali por um longo tempo. Então ele pegou a sacola que trouxe e tirou uma moldura. Dentro havia um certificado. Prêmio de Arte Estadual de São Paulo. Meu nome nele datado de 12 anos atrás. O papel havia desbotado. Encontrei no sótão. Ele disse. Deveria ter estado na parede anos atrás. Eu o peguei dele e o deixei ficar para o café. As pessoas frequentemente me perguntam se eu os perdoei. A verdade é que o perdão não é um momento. Não é algo que você dá e segue em frente. É algo que você constrói lentamente. Alguns dias você avança, alguns dias você para e questiona tudo. Juliana eventualmente me enviou uma carta, uma de verdade manuscrita.
Havia uma linha nela que importava. Eu escolhi aquele dia de propósito. Eu tinha medo de que, se o seu casamento importasse, as pessoas parassem de precisar de mim. Eu li 4 vezes. Então a dobrei e a coloquei na minha gaveta da mesa. Não jogada fora, não exibida, apenas guardada até que eu estivesse pronta. Minha mãe liga 1 vez por semana agora. Ela pergunta sobre meu trabalho, sobre as pinturas de Gabriel, sobre o jardim. Ela não pede nada. É pequeno, mas é real. Juliana e Gustavo moram em um apartamento alugado agora. Gustavo recomeçou em outra empresa. Juliana também arrumou um emprego. O primeiro dela em anos. Ouvi dizer que ela é boa nisso. Espero que sim. Quanto a mim, estou na varanda dos fundos de uma casa que paguei sozinha, observando a luz se instalar sobre o jardim. Gabriel está no estúdio. Consigo ouvir o ritmo tranquilo de sua espátula. Seu Alves chegará em breve para o jantar. A lavanda que plantei na primavera começou a florescer. 42 cadeiras, 7 pessoas, 417 mensagens. No final, esses números não importam. O que importa é isso. Parei de contar as pessoas que partiram e comecei a valorizar as que ficaram. Se você estivesse no meu lugar, teria ajudado sua família depois de tudo o que eles fizeram, ou teria ido embora. Você acredita que o sangue sempre deve vir em primeiro lugar, mesmo quando isso te machuca? Algumas pessoas chamam de lealdade, outras de autorrespeito. Para mim, foi a escolha mais difícil que já fiz. O que você escolheria? Se há uma coisa que esta jornada me ensinou, é que o amor sem respeito lentamente te apaga. Por anos pensei que ser paciente e compreensiva será fácil, faria minha família me amar mais. Mas tudo o que fez foi ensiná-los que eu sempre ficaria, não importa como fosse tratada. E a lição mais difícil que tive que aprender foi esta: às vezes as pessoas que você ama não te escolherão. E você ainda tem que escolher a si mesma. De qualquer forma, também aprendi que família não é definida por sangue, mas por presença, por quem está ao seu lado quando mais importa. 7 pessoas compareceram ao meu casamento, e por muito tempo pensei que isso significava que me faltava algo. Mas vejo de forma diferente agora. Essas 7 pessoas eram a minha verdade. Foram elas que me escolheram sem hesitação, sem condições. E no final, isso importou mais do que uma sala cheia de pessoas que estavam lá apenas por obrigação. Há um tipo silencioso de força em se afastar do que te machuca. Mesmo quando é familiar, não significa que você não se importa. Significa que você finalmente se importa consigo mesma também. Estabelecer limites não é vingança, é cura. E às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é parar de explicar seu valor para pessoas que se recusam a vê-lo. Se você já se sentiu ignorada, substituída ou tratada como se fosse opcional, quero que você saiba disso. Você não é demais. Você não é insuficiente. Você estava apenas em um lugar que não conseguia ver seu valor. E não é aí que sua história termina. Agora mesmo, onde quer que você esteja, respire fundo. Talvez saia por alguns minutos ou faça uma xícara de chá quente, ou simplesmente sente-se em silêncio e dê a si mesma permissão para descansar. Você carregou mais do que as pessoas percebem, você merece essa pausa. E se esta história significou algo para você, se a fez se sentir vista, mesmo que por um momento, peço gentilmente que se inscreva, curta e compartilhe este vídeo. Não por mim, mas pela próxima pessoa que pode estar passando por algo semelhante e ainda não encontrou as palavras. Seu único clique pode ajudar esta história a chegar a alguém que precisa dela mais do que você imagina. Pode ajudá-los a se sentir menos sozinhos. Pode ajudá-los a escolher a si mesmos. Então, se você ainda está aqui, obrigada de verdade. E se você estiver pronta, faça parte de algo significativo, porque às vezes a menor ação pode criar a maior mudança.